Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto de extensão Memória Neuro. Hoje estaremos contando com a presença do nosso convidado, Dr. José Santana, médico pelo FRN, com residência em anestesiologia pela USP São Paulo, com pós-graduação em dor pelo Hospital Sírio-Libanês, pós-graduação em intervenção em dor pelo CETRO São Paulo e pós-graduação em medicina regenerativa pelo Regime Medical. A moderação de hoje será conduzida pelo professor Dr. Ângelo Raimundo, atuante em Natal na área de neurocirurgia pediátrica. Desde então, agradeço a presença de todos e gostaria de passar ao Dr. Ângelo para ele dar as considerações iniciais. Bem, pessoal, hoje a gente tem uma oportunidade de discutir um pouco sobre dor, né? E Santana é egresso da nossa escola, né? Não foi ligante, mas é, temos vários não ligantes que vão participar aqui do nosso projeto de extensão por terem atuação importante na área, uma área que faz intersecção muito forte com a neurocirurgia, né? Santana é meu anestesista, né? É. Então, eu sou meio suspeito para falar aí. Mas fica à vontade aí, viu, mestre? Faça sua apresentação, no fim a gente faz alguma discussãozinha, e normalmente tem várias perguntas aí. É Uhum. bem interessante e fique à vontade aí, mestre. Tá bom. Eu agradecer o convite, pessoal da Liga, Ângelo. É um prazer estar aqui e fazer parte desse momento tão especial para a Liga Norte-Rio-Grandense de Neurocirurgia. Então, boa noite. E aí, eu queria propor a vocês o quê? Antes de começarmos, eu quero propor um exercício de memória clínica. Pense naquele paciente cuja dor parecia desproporcional aos exames. A ressonância explicava pouco, a tomografia também, mas ele tinha um sofrimento real. Todos nós temos esse paciente arquivado na memória de alguma maneira. Algum paciente acaba nos marcando, ou na evolução de enfermaria, ou no ambulatório. E hoje, esse paciente terá um nome. E mais importante do que o nome, terá um mecanismo. Porque a ideia central que eu quero defender nesta noite aqui com vocês é o seguinte: existe um ponto fisiologicamente identificável em que a dor deixa de ser apenas um sintoma de uma lesão e passa a se tornar uma doença em si mesma, certo? Então, é quando compreendemos essa transição, né, vai mudar não apenas a forma como entendemos a dor, mas também a forma como vamos tratar, que é o que a gente vai tentar propor aqui para vocês. Tá aqui, tá? Então, um caso simples aqui, fictício. Este é Carlos, ele tem 52 anos, dor lombar há 3 anos. Ao longo desse período, passou por investigação extensa, fez ressonância, apresentava pequenas herniações de disco ali, sem nenhum comprometimento radicular, tomografia sem nenhum sinal de gravidade, exames laboratoriais extensos, já fez varredura para doenças reumatoides. Cansou de usar anti-inflamatório para sua dor, mil relaxantes, vários ciclos de fisioterapia. E mesmo assim, a dor estava ali. E aí, Carl sempre ouvia: "Ah, essa dor vem da onde? Por que ainda dói?" Né? E é um paciente que acaba sendo um desafio para nós, né, médicos, quando a gente não consegue encontrar uma causa, né? E a lombalgia é cheia disso, né? Às vezes a gente não consegue identificar uma causa realmente estrutural para aquela dor lombar, que é aqui com um exemplo, né? E o que será que está produzindo essa dor? É nessa pergunta que a medicina da dor contemporânea ela quer começar a trabalhar. Então, vamos entender um pouco da magnitude do problema. Se caso fosse uma exceção, né? Aí talvez essa aula nem precisasse existir. Mas caso normalmente é a regra. Hoje, cerca de um a cada 5 adultos vão ter dor crônica, 20% da população, certo? E quando olhamos especificamente para a lombalgia, né, os números são ainda mais
avantajadas, né, mais impressionantes, né? 619 milhões de casos, né, de diagnosticado de dor lombar, que podem ser projetados para até 843 milhões daqui a 2050, né? Um estudo feito por Ferreira, né? Lançado no Lancet em 2023, então um estudo recente mostrando a epidemiologia e o impacto que causa esse tipo de dores, né? Sem um diagnóstico preciso, vai dar repercussões na economia, né? Em toda a saúde pública de todo o planeta, porque esses são dados mundiais, tá? Então, a gente continua procurando respostas exclusivamente nos tecidos, né? Mas quando em muitos pacientes o problema passou de forma, uma forma como no sistema nervoso processa a dor, na verdade, na modulação dessa dor. E aí é o que eu vou tentar desmistificar aqui para vocês, né? Então, para entender a dor crônica, primeiro precisamos abandonar uma ideia muito intuitiva. A ideia de que dor é simplesmente um sintoma, né, que é uma medida direta de lesão. Esse é o modelo cartesiano clássico. Existe um dano no tecido, o sistema nervoso detecta esse dano e a dor aparece. Corrige a lesão e aí depois a dor desaparece. Isso é o clássico da dor, né? A gente entende a dor sempre assim, né? Acha-se a lesão, trata-se e ela some. Mas quando a gente não encontra essa lesão, a gente não explica da onde está surgindo essa lesão, da onde está surgindo essa dor, né? Depois de anos, assim, o tecido já cicatrizou, os exames mostram pouco ou nada relevante, a nocicepção inicial desapareceu, mas essa dor continua. O problema já não está mais assim no tecido, né? O problema passou a envolver o próprio sistema nervoso. E aqui chegamos ao primeiro grande marco conceitual, né? A dor crônica, ela deve ser entendida, não sei se já tinham esse conceito, mas a dor crônica é uma doença, né? A IASP, né, em 2020, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela revisou sua definição pela primeira vez desde 1979, né? Passaram 40 anos para poder ela decidir mudar, né? Porque viu que havia necessidade para tal. E a nova definição descreve a dor como uma experiência associada, uma experiência sensorial e emocional associada ou semelhante a um dano tecidual, que pode ser real ou potencial. E aí, como assim, doutor? Na verdade, o que a IASP quis foi, a expressão mais importante aqui que você tem é o semelhante. Ela reconhece formalmente que a dor pode existir mesmo quando não encontramos uma lesão tecidual que explique, né? E isso nos leva a uma distinção fundamental, que dor é diferente de nocicepção. Nocicepção é a detecção e a transmissão de sinais potencialmente lesivos. E a dor é a experiência consciente produzida pelo cérebro, né? A partir desses sinais. Então, todas as informações, aí a percepção mesmo, a experiência em si é a dor, né? E aí, essa experiência, ela nunca será igual para os mesmos sujeitos, né? Um sujeito com uma hernia de disco, ele não vai, pode ter uma dor e o outro sentir uma coisa completamente diferente, porque a dor ela vai ter uma função, vai ter uma parte tecidual, lesão do corpo mesmo, biológico, né? Vai ter o estado psicológico, assim, que o estresse, o estado emocional mesmo, depressão, a forma como o paciente vê a dor vai interferir, e a parte social, que é trabalho, né, o suporte que o paciente tem, então vai mudar a forma como ele vai ter essa experiência que a IASP definiu, né? E a partir do CID-11
já temos também a dor como sintoma, como diagnóstico mesmo, né? Passou reconhecido como primária, né? É uma doença em si mesmo, né? Existe a dor crônica secundária, mas a dor crônica primária ela passa a ser tida uma entidade como doença mesmo. E se a dor não é uma entidade única, então precisa entender assim quais mecanismos estão produzindo esses sintomas. De forma simplificada, podemos pensar em três grandes fenótipos de dor, né? A dor nociceptiva, onde que eu tenho a dor tecidual real, né? Uma fratura, uma inflamação ou uma lesão direta, se está cortante. Um, nesse caso aqui, o sistema nervoso está funcionando da forma como se deve. Na segunda, temos a dor neuropática, que é muito comum na parte da neurocirurgia, né? Nesse caso, a gente vai ter uma lesão no nervo, uma lesão literalmente no nervo, e aí a gente vai ter, as doenças da raiz, vai ter sensação de queimação, formigamento, choques elétricos. E a terceira dor, que eu não sei se conceitualmente vocês já ouviram falar, que é a dor nociplástica. Aqui a gente então vai encontrar a lesão, certo? O processamento é que vai estar alterado, né? A forma como o sistema nervoso passa a ler a dor é que mudou, né? O seu processamento. Então, uma forma de analogia que a gente pode pensar é que a dor nociceptiva está ali um incêndio, existe um incêndio real. Na dor neuropática é uma questão de curto-circuito na fiação elétrica, né? O nervo não está se entendendo como é que faz a transmissão desse sinal. E a dor nociplástica é o detector de fumaça que está desregulado e o tempo todo alarmando, mesmo sem haver o fogo ali para justificar essa dor. E aí a gente diferencia a importância de formar esses clusters, né, por paciente, que a gente vai colher na anamnese, é justamente para que o tratamento, assim, para que a gente trate da melhor forma o nosso paciente. É através do mecanismo de ação que vamos escolher o nosso tratamento. Para a dor nociceptiva, muito provavelmente os anti-inflamatórios, dipirona, ou mesmo corrigir a lesão, afastar-se do perigo, uma correção cirúrgica, do alinhamento de fratura, vai resolver, né? Vai ser o tratamento. A dor neuropática, o uso de moduladores de canais de sódio ou de cálcio, tá? Os antidepressivos centrais. E da nociplástica não adianta você ficar abusando de. Isso que é quando você vai ter um paciente com fibromialgia, que é o caso clássico da nociplástica, não adianta você entupir o paciente de anti-inflamatório, mesmo de pirona. Você vai ter que opioides, morfina. O paciente com fibromialgia ficando usando morfina, ele só vai ter o efeito colateral da droga e não vai ter uma ajuda realmente real para aquele seu mecanismo de ação. Daí é importante a gente entender o tipo de dor que a gente está tratando e isso a gente consegue na história clínica da anamnese. Diante do paciente com dor crônica, a avaliação pode ser organizada em três formas, né? A gente vai medir essa dor, saber a intensidade dela, mas além da intensidade, a gente tem que pensar na questão funcional do paciente. Como é que está essa dor? Se é limitante, ela perturba o sono, não consegue fazer suas atividades físicas, não consegue sair para trabalhar, dirigir um carro, levantar um filho, um neto, né? Isso aí tudo faz parte, assim, é importantíssimo, né? O número importa, mas a capacidade funcional vai importar muito mais. Precisamos rastrear, né, de forma direta, assim, prospectar mesmo, intencional,
a questão você vê o componente neuropático da dor, e aí a gente lança a mão de questionários como o DN4, que vão ser 10 perguntas, vai ter um pouco de exame físico, para a gente detectar, ter assim, uma característica sugestiva de lesão do sistema somatosensorial, né? E a terceira coisa que tem que estar sempre na anamnese de vocês, no paciente com dor, e aí eu tô, assim, é um alerta para você estar sempre na sua anamnese. Eu quero que vocês não precisam sair aqui especialista em intervenção em dor, mas isso aqui é medicina básica. Então você tem que aprender a afastar os red flags. Toda lombalgia e toda dor crônica, você precisa afastar primeiro as causas mais mórbidas do paciente, antes de classificar como dor crônica primária, né? Então, são quatro red flags que a gente vai ficar sempre procurando, né? Se tem neoplasia, né? Se tem câncer, então a gente vai ter que ver se tem histórico de câncer no paciente, se tem perda de peso, tá? A questão de fraturas, né? Então, paciente que teve alguma queda recente, então tem que investigar trauma, questão de osteoporose nas pacientes mais idosas, elas podem ter microtraumas, microfraturas que vão perpetuar a dor, e aí se a gente não corrigir a causa, que é uma dor nociceptiva, a gente não vai solucionar o problema do paciente, vai ficar só entupindo de remédio. A questão de as infecciosas, vai ter que perguntar se tem febre, paciente. E a questão de cauda-equina, né? Se tem algum déficit neurológico, retenção urinária, alguma parestesias pélvicas que possam justificar essa cauda-equina e você tem que tomar conduta para isso e solicitar exames, né, para descartar, né, quando aparecem esses sinais de alerta para a gente, a partir daí, começar a pensar a conduzir o caso. Então, assim, para entender a dor crônica, precisamos primeiro percorrer o caminho normal da dor. O processamento nociceptivo pode ser dividido em quatro etapas, né? Transdução, transmissão, modulação e percepção. A primeira etapa, que é a transdução, é quando a gente tem aquele primeiro contato com a dor. São os nossos receptores ali na pele, né? Trauma, frio, pressão. Eles vão começar ali que nós convertem o estímulo potencialmente lesivo em sinal elétrico. A segunda é a transmissão, que aí vem pelas fibras, e aí ele percorre os nervos periféricos, fazendo falar de uma forma mais sucinta para vocês. E aí pelas fibras vai chegar no corno posterior, né, corno dorsal da medula. E aí segue em direção, sai pelo extrato espinotalâmico, chegando até o córtex, onde vai ter a modulação desse sinal, se vai ser inibido ou se vai ser amplificado esse sinal de dor, né? E aí vem a percepção da dor para o corpo proteger ou não, no caso da dor aguda, né? A dor aguda é protetora, nossa aliada, né? Se está doendo, tem alguma coisa errada, a gente tem que se mexer, né? Tem que resolver essa questão. Então, quando o sistema falha, né? Na dor aguda, o sistema funciona como deveria, óbvio. Então, se ocorre uma lesão, a dor surge, o organismo se protege e, após cicatrização, o sistema nervoso retorna ao estado basal. Na dor crônica, esse ciclo se rompe, né? Começa a ter uma persistência dessa, dessa lesão, né? Mesmo sem lesão, né? E aí vem a cronificação da dor. Então, a lesão inicial ela pode desaparecer, mas a dor vai permanecer. Isso acontece porque o sistema nociceptivo ele é plástico. Ele aprende, se adapta e modifica o seu funcionamento.
O problema é que nesse contexto, a plasticidade passa a trabalhar contra o paciente, né? A dor deixa de refletir apenas o estado dos tecidos e passa a refletir alterações do próprio sistema nervoso, né? E essas alterações ocorrem em dois andares, basicamente, né? Vai ter que a gente chama de, vai ocorrer na periferia, né? Que vai ser a sensibilização periférica e vai ocorrer na sistema nervoso central, que é a sensibilização central. E são esses mecanismos que explicam grande parte da dor crônica que a gente vê na nossa prática clínica. A sensibilização periférica, né? O primeiro nível de alteração ocorre na periferia, realmente, né? Quando um tecido é lesionado, ele libera uma série de mediadores inflamatórios, e aí dentro deles vai ter as prostaglandinas, bradicininas, fatores como substância P, calcitoninas, tá? E aí esse efeito conjunto, essa sopa inflamatória, torna o nosso receptor mais sensível. E aí cai esse limiar de dor. Em outras palavras, o sistema reduz seu limiar de ativação, né? E nesse caso, três características vão estar envolvidas. Vai ter o nosso receptor passa a disparar com estímulos menores, né? Cai esse limiar. Vai doer, assim, o estímulo que era para doer um nível 4 passa a doer 8. Então, assim, tem um estímulo, dói, tá um aumento desse estímulo doloroso e passa a ter estimulações espontâneas. E aí, na dor neuropática, a gente chama de descargas ectópicas, né? O axônio, o neurônio começa a disparar a todo tempo, a todo instante, né? Então, tudo isso começa a acontecer, essa inflamação, e ao redor da onde tinha a lesão, ele começa a chamar mais outros axônios, outros neurônios, que vão dando um reforço positivo para a situação e aumentando a questão da dor local, né? E aí, o que acontece na sensibilização central, que é a segunda parte mesmo? No corno dorsal da medula, são as fibras C, né? As fibras, temos a delta, que são o primeiro neurônio, né? Ele é a fibra rápida, e a fibra C é a fibra lenta. E aí eles vão se ligar ao glutamato e começar a liberar, ou vão liberar glutamato e substância P, né? Se ligando nos receptores NMDA, fazendo essa potenciação de longo período, né? Tempo longo. E aí essa inflamação, substância P, ele vai recrutar, passa a ativar também as células da glia, que vão liberar mais substâncias inflamatórias e amplificar ainda mais a transmissão da dor, né? E aí, se fosse só isso, né? Ele, assim, a parte, assim, é que ele está acelerando. Nós temos também a via inibitória da dor. E aí ocorre uma diminuição tanto da GABA como na glicina. E aí eu vou estar numa situação em que estou acelerando com a parte inflamatória e o freio não está funcionando, com pouca liberação de GABA e glicina. O resultado disso é que o sistema nervoso fica hiperexcitado. Então, situações em que não deveria doer, né, que aí isso explica o que a gente chama de alodina e hiperalgesia. Situações em que o estímulo não é doloroso, tipo uma cócega, um alisar na pele, ou então tem pacientes que vocês vão encontrar
que só o fato de estar vestindo uma camisa sentem dor, né, paciente em herpes zoster, né, neurologia pós-herpética, eles têm essa sensibilização maior, tem uma alodínia. E a hiperalgesia, que vai estar também fazendo parte dessa hiperexcitabilidade, vai, vai ser os estímulos pouco dolorosos, dando uma resposta muito maior, né? E aqui, veja, esse foi foi um dado experimental, né? Quando a gente estimula repetidamente a fibra C, sempre com a mesma intensidade, os neurônios da lâmina 5 de Rex, do corno dorsal, eles passam a responder cada vez mais. Então, assim, aquele estímulo constante vai ter uma resposta crescente, né? Isso aí é provando, é a prova celular da neuroplasticidade, né? E que vai ser a base da dor crônica, né? Esse fenômeno recebe o nome de Wind-up. E é assim, por que isso é importante? Assim, porque ele mostra, em tempo real, o sistema nervoso ficando progressivamente mais excitado, né? Ele, é, ele vai, qualquer estímulo ele começa a produzir mais, que é justamente o LTP, né? Deixando o, o corpo sempre atento, né? Muito hiperexcitado, muito adrenérgico. Pronto, até agora nós vimos o que acontece na medula, né? Agora vamos tentar entender no encéfalo. Hoje sabemos por estudos de neuroimagem funcional que a dor crônica não envolve apenas o aumento do sinal doloroso. Ela também modifica estruturalmente, certo? A comunicação entre diferentes redes cerebrais, né? Incluindo áreas ligadas à atenção, emoção, percepção do próprio corpo, né? Mas outro fenômeno importante está acontecendo, né? Após uma lesão persistente, né, as fibras A beta, que normalmente transmitem apenas o toque, podem passar a influenciar alguns circuitos de dor, né? O resultado é que o estímulo, que deveria ser percebido apenas como um toque, passa a ser interpretado como dor, e essa é uma das bases da alodínia, como eu disse. E ainda um terceiro componente fundamental, que é o controle descendente, né, as vias inibitórias. O cérebro não apenas recebe informação de dor, ele também deve regular essa dor, né, que sobe da periferia, vem na periferia subindo pelo trato espinotalâmico, até o córtex, e aí ele modula essa dor. Esse controle ocorre principalmente pelo eixo da substância cinzenta paraquidutal e descendo pelo núcleo rosto-ventro-medial, né? Em condições normais existe um equilíbrio, mas aí começa a haver uma inibição da inibição da dor, né? E a dor crônica, na dor crônica esse equilíbrio está perdido, tá assim, tende mais à liberação da dor do que a sua inibição. E aí a gente começa a ter uma reorganização do sistema nervoso, da medula. Então, é, existe uma readaptação do corpo, ele começa a aprender a doer, o que é dor, né? Esse mesmo mecanismo é o da memória, né? Então, da mesma forma que a plasticidade, que eu aprendo um idioma, que eu guardo algum conhecimento, ele aprendeu a guardar a dor. E aí começa a sentir cada vez mais as dores crônicas, como assim, né? E aqui é mais uma, uma forma da gente entender
a dor crônica. A dor crônica é como um alarme de incêndio, né? Vai estar disparando o tempo todo, né? A dor é real, ele está disparando ali, eu vou ter, mas não tem uma lesão, né? Há uma declaração real, assim, o alarme está ali tocando o tempo todo, então o corpo aprendeu que aquele estímulo é para dar a sensação de dor, mesmo sem ter uma lesão estrutural ali. E aí começa a todo o degringolar e os pacientes com dor crônica. Então, então a pergunta que a gente poderia fazer a Carla, né? E nem toda dor persistente sinaliza dano tecidual ativo. A pergunta que não poder deixa de ser onde está a dor e passa começar a pensar no que mantém esta via sensibilizar, né? O que é que está mantendo esse alarme ligado? E aí isso é o que a gente começa a entrar agora na parte de intervenção em dor, né? Toda essa parte fisiológica, conceitual, para poder entender que existem coisas que a gente tem que não aparecem na ressonância, mas e são tratáveis. Quatro fatores sustentam tudo isso, né? O sono insuficiente, né? Vai toda privação de sono vai piorar. Existe uma relação bidirecional sono e dor. Então assim, toda privação de sono piora a dor e toda dor piora o sono. E aí isso acaba reduz o limiar e degrada a modulação descendente inibitória, né? A questão da GABA e da glicina, eles são recompostos também no sono e começa a diminuir. A dimensão afetiva, ansiedade, depressão, a catastrofização da dor, né? Pacientes que sentem que a dor dele é insuportável e aí ele é o fim do mundo e aí e realmente para ele é a cinesiofobia, né? A questão dos movimentos. Os pacientes têm medo de fazer algumas atividades e aí a gente precisa reordenar e todo mundo sabe que a reabilitação é parte preponderante na recuperação de qualquer paciente com dor. E a questão do metabólica também entra, que existem vários cofatores, vitamina D, vitamina B12, estados de hiperglicemia, glicosilação ativa, acaba piorando todo o conjunto da dor. Então vamos ver aqui. Vou botar aqui para. Agora a gente começa a entender um pouco de carro, né? Que, assim, que a dor dele não é uma falta de diagnóstico, né? Não é porque não vê uma imagem que não tem uma dor para ele não vai estar mentindo, né? Não é psiquiatria, é que o sistema dele aprendeu a doer, né? Mas pode reaprender a não doer. E é isso que a gente tem que começar a modular essa dor dele. E para modular essa dor, a gente vai passar pelos quatro, né? Se a dor é produzida por múltiplos mecanismos, né? Então o tratamento também precisa atuar em múltiplos níveis, né? Então, a gente vai no sono, no exame, no atividade física, né? Na terapia cognitivo-comportamental do paciente, em medicações e na intervenção em si. No sono, se a dor crônica envolve alterações biológicas, psicológicas e sociais, o tratamento também precisa atuar nessas três dimensões, né? Por isso, falando de tratamento multimodal, tá? E aí, no sono, o sono profundo ele vai recompor esse controle descendente inibitório. Todo paciente que eu costumo fazer no consultório, eu uso bisglicinato de magnésio, que vai ajudar a ter um relaxamento muscular, para ele fazer higiene do sono de uma forma mais assertiva, né? Então, eles tomam, eu costumo passar
magnésio para ele relaxar, glicina para repor, porque está literalmente envolvida nos mecanismos fisiopatológicos, e a melatonina. Então, eu tento reduzir essa privação, né, e melhorar essa recuperação dele, né? Então, tratar o sono é intervenção. Você tem sempre que orientar os seus pacientes a dormir melhor. Eu sigo pela o movimento, né? Então, todo paciente tem que fazer melhorar a função, para melhorar a função, né, dele, qualidade de vida, né? Reverter o desuso, né? Tirar a cinesiofobia dos pacientes. Na questão do Sirupilé, que é o reprocessamento da dor, né? Se a gente vê que a dor tem uma sensibilização central, né? Que envolve mudanças plásticas cerebrais, né? No sistema nervoso, né? Essa plasticidade pode ser revertida? É uma pergunta que é natural fazer. A resposta é sim, né? A terapia de reprocessamento da dor atua nesse componente cortical de experiência dolorosa. E aí, o objetivo vai ser ajudar o cérebro a reinterpretar a ameaça que ele tinha, assim, aquele medo que ele tinha. Então, ele vai ser reeducado, vai ter a reatribuição cognitiva, a exposição gradual aos movimentos, ao que ele voltava a fazer, para ele ver que dá para fazer, dá para sentir que a dor já está mais controlada, né? Ele começa a reconceituar a dor como um sinal cerebral não perigoso, né? E nesse estudo aqui do JAMA, mostrou que pacientes que passaram por essa terapia, né, cognitivo-comportamental, 2/3 dele, o que é bastante coisa, né, conseguiram e permanecer sem dor ou praticamente sem, né, por 1 ano até 5 anos. Então, é extremamente importante dar esse apoio psicológico, mas não um apoio psicológico apenas de tratar, tem que ser com intencionalidade, né? Tem que fazer com que eles entendam que essa dor, ele pode coexistir com essa dor e que existem formas de diminuir essa dor na maneira que ele for trabalhando isso, né? E a questão dos fatores que eu comentei, né? Que a gente precisa estar. Isso aqui não existe assim nenhuma comprovação de que tratei glicemia, melhorei a dor. Também não é isso. Mas a gente precisa saber, vitamina D, ômega 3, glicemia, vitamina B12, eles são cofatores e nutracêuticos que são extremamente importantes na de como a gente diminuir o estado pró-inflamatório do paciente. Então, a gente tem que diminuir essa inflamação sistêmica dele. Os pacientes são normalmente com cortisol alto, estão sempre inflamados por conta dessa dor, e a gente tenta otimizar na maneira que for viável para o paciente, né? Qualquer pequeno ganho, né, vai ajudar nesses pacientes, né? A gente vai sempre estar sempre otimizando eles. O quarto pilar, né, é a farmacoterapia, né, que vai, como disse, assim, é mecanismo dirigida, né, a ideia central é simples, nós não tratamos só a intensidade da dor, nós tratamos um mecanismo que produz essa dor. Então, se a dor é nociceptiva, nós vamos pensar em fazer escadena OMS, fazer anti-inflamatório, paracetamol, dipirona, né, ir subindo para tramal, depois morfina. Na neuropática, minha primeira linha são sempre os triciclos do duloxetina, e a gabapentina com pregabalina, tá? Para depois chegar com cautela sempre os opioides, né? Os opioides, para chegar neles, a gente tem que passar por vários outros medicações para poder
dizer, assim, vamos usar o opioide, porque vai trazer muito efeito colateral e tem sempre a questão da epidemia de estar sempre questão de abuso, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então, nós não tratamos só um número de escala de dor, né? A gente vai tratar de acordo com o mecanismo, né, preponderante, né? Nosso neuropata, nosso plástico. E aí, mas quando indicar uma intervenção? A, a resposta não é simplesmente quando a dor é intensa, né? Ah, tá, com dor, vou fazer um bloqueio lá, bota a agulha, insira anestesia local ali perto do nervo, vai passar a dor. Não é só isso, né? A intervenção é indicada quando identificamos um gerador de dor específico. Então, assim, e ele é potencialmente tratável e os tratamentos conservadores não estão dando conta. Normalmente, a gente usa a intervenção como não, assim, não é o nosso último recurso. Quando o paciente me procura, eu entendo a dor dele, eu já penso em qual intervenção eu posso ajudá-lo realmente, mas a intenção da intervenção é sempre estar junto com a questão do sono, com a questão da parte metabólica dele e de medicação para que ele não precise usar medicações assim, doses tão altas. Em vez de usar 300 miligramas de pregabalina, a gente está usando 150 ou 75 e está sendo eficiente para ele, tá ajudando. Então, a gente lança a mão de bloqueios é, diagnósticos ou então bloqueios, a gente chama de proloterapia, ou neuroprolo, a gente faz uma modulação ali, dá um reset naquela dor e ela volta menos intensa e a medicação consegue segurar. É mais fácil a gente apagar um incêndio, um fogo pequeno do que um grande um incêndio na floresta amazônica. Então, a intenção é meio por aí, quando a gente vai pensar na intervenção, né? Então, tem que ter um local para assim, vou localizar com gerador identificável, refrateriedade ao conservador, mas isso eu não espero ficar refratário, né? Eu começo junto. O efeito insuficiente da medicação também e tem alguns benefícios funcionais. Não adianta eu fazer qualquer coisa e o paciente não vai ter melhor algum. Então a gente tem que estar sempre pensando na para indicar, a gente tem que ver, não é todo paciente que consegue fazer uma intervenção eficaz. Porque, vamos usar aqui a dor facetária lombar como exemplo, né, para tratar bem. Assim, o primeiro, precisamos conhecer o AL, né, as articulações facetárias possuem uma característica importante que é cada articulação recebe inervação de dois nervos, né? Na superior e o dele, né? Então, quando a gente for denervar, a gente tem sempre que fazer no mínimo em dois níveis, né? O pessoal costuma fazer em três para garantir, certo? Esses nervos percorrem referências anatômicas ósseas que são bastante constantes, então a gente consegue saber exatamente onde a gente colocar a pontinha da agulha e fazer a nossa intervenção, seja ela uma radiofrequência, seja ela um bloqueio anestésico com alguma analgesia. Quando a gente define o alvo anatômico, olhou a história clínica, veio a história do paciente, sabe tem um substrato anatômico. Então a gente precisa confirmar, né, se se estão exatamente onde acreditamos estar, né? Então a gente precisa, para a gente usar de métodos de imagem, né? Não dá para ir às cegas, né? Então na intervenção em dor, a gente usa assim a radioscopia, assim como a neurocirurgia costuma usar. Então a gente usa a radioscopia. Eu prefiro ficar usando o ultrassom, mas eu trouxe os dois para vocês irem entender, né? A gente costuma confirmar o posicionamento em diferentes incidências. A gente posiciona o paciente ventral, aqui no caso na faceta, a gente alinha o platô, vê se os platôs estão alinhados, vê se os processos espinhos estão bem retificados.
identificamos em qual zona a gente vai agir, qual nível, né? Marcamos e serve sempre como um parâmetro, né? Tem que ter esse parâmetro preciso para poder a gente fazer. A vantagem da radioscopia, né? Você vê, literal, consegue, como a gente usa muito os anteparos ósseos, então a gente consegue, aqui está tranquilo, né? A imagem de computador, mas na vida real, às vezes a gente pega uns casos bem degenerados, não é tão fácil ver um corpo vertebral ali, uma faceta, a articulação facetária não é tão simples ver assim nas imagens, mas se consegue. Sempre injetar contraste para ver se tem uma dispersão adequada no local onde a gente vai estar injetando, para ver se não pegou vaso, né? E a gente pode sempre estar lançando mão do ultrassom e da radioscopia junto, né? Aqui, eu trouxe aqui para vocês verem aqui o Scott Dog, né? Aqui tá bem bonitinha a faceta, a gente consegue ver aqui tá a gente sempre vai, para conseguir essa imagem, a gente vai bater em AP e vai girar o paciente, vai girar a escopia, né? O arco em si, deixar em um oblíquo, 15 graus, 20 graus, de acordo com o paciente, até o processo transverso entrar no corpo vertebral. E aí aqui a gente consegue fazer três bloqueios, basicamente, né? A gente consegue fazer o ramo médio, que vai estar aqui nessa curvinha aqui, que é o pedículo, tá? Que é a cabecinha do Scott, não sei se vocês estão enxergando aqui a orelha do cachorro, o bico dele, e aqui é o olho, aqui é o pedículo. Aqui a gente vai fazer, não faz aqui, faz um pouquinho mais acima, vai pegar o ramo médio, certo? Então a gente tem que fazer aqui, vou fazer em L4, a gente tem que fazer L4 e L3, né? Queimar os dois, pelo menos. Na faceta, a gente pode injetar, pode fazer um radiofrequência, pode injetar ácido hialurônico aqui, de acordo com o desgaste que for, se tiver alguma artrose facetária. A gente pode ir injetando aqui, nessa fase aqui, que é a orelha do cachorro, tá certo? E a gente pode fazer um bloqueio transforaminais também por aqui, tá? Injetando e tratando a parte de hérnia lombar, de hérnia, radiculopatia, né? Alguma coisa que seja necessário fazer no meio, né? Na raiz. Aqui eu trouxe só para exemplificar para vocês também, que é o bloqueio simpático lombar, certo? Aqui a gente joga a, o contraste para poder fazer o escudo e ver. A gente não ultrapassa, porque bem aqui está a aorta, tá certo? Então a gente não ultrapassa, vê a dispersão do contraste, e aí pode fazer um álcool aqui, fenol, tá voltando o fenol para poder fazer a queima da cadeia simpática. E aí, nesses casos, a gente vai usar em doenças oncológicas, né? Dores oncológicas, vai usar em sino complexo regional, doloroso complexo regional. A gente tem essas possibilidades. E aí, nesse caso, a gente sempre usa a radioscopia para poder que a agulha vem pelo lado do corpo vertebral, raspando ele, e vai praticamente até o final, sempre próximo do corpo vertebral. Técnica de ultrassom. E aí eu trouxe aqui que a gente pode fazer o mesmo, a hora que eu tô vendo a hora, o mesmo bloqueio que a gente está fazendo na facetária, a gente pode fazer por via ultrassom, que eu prefiro, a gente usa o oblíquo, tá? Aqui está o processo espinhoso, que eu trouxe só a vocês visualizar aqui o processo espinhoso, certo? Lâmina, faceta, aqui a articulação facetária, aqui o processo transverso, e aqui eu posso injetar aqui a agulha, aqui é a imagem real, tá certo? A agulha vindo aqui na faceta, e eu posso vir, recuar e vir aqui e fazer também transforaminal, tá certo? Então a gente consegue fazer muitas abordagens com o ultrassom. Aqui um hiato sacral, a gente tem aqui os cornos sacrais, aqui é o ligamento sacrococcígeo.
E aí a imagem que a gente vê na escopia, a gente consegue ver pelo ultrassom, se faz até em consultório isso, tá? A gente pode fazer com linear, que está com probo linear, tá, o probo está em transverso, quando estou em transverso, eu vejo essa, longitudinal, desculpe, eu vejo essa imagem daqui. Tá aqui o saco, eu passei a agulha e eu venho com a pontinha dela até perto da sombra acústica. Eu tenho que ver minha agulha para poder injetar. Ligo o Doppler e aí eu consigo ver entrar e fluir sem nenhum problema. Aqui é onde chega no coração da dor intervencionista, né? A radiofrequência, né? Que aí eu acho que é uma das partes mais importantes da intervenção em dor. Embora usem a mesma tecnologia, a radiofrequência ablativa e a pulsada, tem coisas completamente diferentes, né? Na radiofrequência ablativa, elevamos a temperatura da ponta do eletrodo por cerca de 80 graus, certo? E mantemos ela lá por 90 segundos, no máximo, e ele vai criar uma necrose, né? Vai lesionar literalmente, uma lesão térmica controlada do nervo. E aí se interrompe a condução do nervo-alvo, tá? E aí existe um detalhe técnico fundamental. A lesão se forma ao longo da agulha, né, da ponta ativa. Então, você tem que botar em paralelo com o nervo, né? O efeito é prolongado, né? Acaba sendo irreversível. Não dá para fazer, tem que sempre fazer um teste sensitivo e motor. Não dá para fazer em nervo motor, óbvio, porque se você queimar, vai perder a função. E aí, nesse, a gente acaba usando a pulsada, que aí a pulsada ela tem um efeito de menos tempo do que a ablativa, né? A gente vai queimar com a temperatura controle de 40, porque são pulsos intermitentes de campo eletromagnético, tá certo? Então, assim, a temperatura ela não aquece. E a intenção é fazer uma neuromodulação. Ela, ela faz um reset, né? Tem não tem uma destruição neuronal significativa, mas esses pulsos ele vai remodelando o nervo e fazendo com que ele volte com o tempo, a funcionar melhor, tá? Tem uma duração bem menor do que a ablativa. A ablativa, quando bem indicada, fica 6 meses ou um ano sem dor, e aí o nervo regenera, e aí, se voltar com a dor e intensidade, você pode refazer, tá certo? A radiofrequência nas duas. Só que o segredo não está em saber fazer a radiofrequência, né? Você tem que saber em quem fazer, porque toda vez que você for fazer uma radiofrequência, tem que fazer um bloqueio teste. E aí, se você fizer apenas um bloqueio teste, teve um estudo, o MINT, que é esse daqui, de 2017, mostrou que foi negativo. Então, assim, a ablativa, que era sempre foi uma coisa fenomenal para a doença facetária, deu negativo. Mas por quê? Porque a seleção do paciente não foi criteriosa. Então, eles sugerem que você faça dois bloqueios teste para poder depois fazer a ablação. Então, sempre quando você for pensar em radiofrequência, você tem que pensar em bloqueio teste diagnóstico, achar essa substrato de dor para poder fazer a radiofrequência mesmo, né? Nós temos também essa aí, já chegamos assim no extremo mais avançado da medicina intervencionista da dor, que é a estimulação medular, né? É uma das principais interfaces entre a medicina da dor e a neurocirurgia funcional. Nós anestesistas, a gente acaba passando só o percutâneo, tá? Só com 8 eletrodos, que é um fiozinho. O neurocirurgião, acaba passando de 16 porque requer fazer laminectomia, abre o paciente, tá? Então, são técnicas diferentes, mas que pegam o mesmo conceito, né? A gente vai colocar o eletrodo na região epidural, próximo à medula, do local dos dermátomos. Vai ter um gerador subcutâneo que vai ficar dando, é um marcapacidador, né? Vai dando impulsos elétricos, né? E aí é o que a gente chama de teoria do portão, né? Gate Theory, do Miosek Wall, né? Teoria de 65. A estimação das fibras de grosso calibre, ela reduz a transmissão dos sinais nociceptivos da dor, né? Quando você leva uma tapa, um beliscão e você coça, isso aí tem uma questão fisiológica nisso, né? Neurofisiológica. E aí é
nesse teoria dos portões, né, das comportas, que é a teoria dos portões, que vai se estabelecer a neuroestimulação. É óbvio que não é uma coisa tão, já se aprofundou mais, né? Ele começa a mudar, assim, a participação no circuito é neuroinflamatório mesmo, vai começa a remodelar toda a parte do circuito, daquela parte de modulação da dor do corno dorsal. E aí, hoje em dia, as estimulações são com a 10 kHz, né? Eu acho que aí vai tirar a sensação de parestesia que esses pacientes reclamavam de ter, né? Já começa a melhorar muito, mas é um tratamento muito caro, né? Que não é todo mundo que tem acesso. Mas é o, digamos assim, que é o gold standard, né? Mostrou-se que as suas principais indicações são a Feiobrex síndrome, é, a dor, a síndrome da dor pós-laminectomia, certo? Síndrome complexas regionais, dolorosas regionais também, né? Vão estar bem indicadas. Dor neuropática grave, sem nenhuma, ou dor herpética grave, sem controle, acaba tendo uma indicação, né? Toda vez que for fazer alguma coisa na dor definitiva, você tem que fazer o teste, ver se funciona. Então, sempre tem um teste percutâneo antes do implante, fica um tempo, alguns dias, vendo que está funcionando, que houve uma melhora, para poder ele ser instalado. Esse estudo aqui é mostrando que o 10 Hz foi extremamente superior ao convencional, né? Então, assim, está havendo uma evolução franca nesses dispositivos, né? A única, em 2 anos, ó, 37% não tiveram dor, mas um terço acaba tendo que revisar a questão do dispositivo, né? Então, não é uma coisa inócua, né? Cirúrgico, tem que ficar revendo, então tem que saber indicar bem a questão. Aqui eu trouxe só como exemplo para vocês, eu não faço isso, o doutor Ângelo faz. Que é o extremo do arsenal terapêutico, né? Então, a cordotomia, paciente com dor oncológica, aqui você já muda todo o conceito que a gente está fazendo, a gente não está modulando, né? Aqui ele vai cortar as vias do trato espinotalâmico unilateral, né? Então, assim, tem que indicar bem o paciente, a dresotomia, né, para avulsão de plexo, desaferação, então, é última linha, tem indicação, mas é uma seleção bem restrita, né? Requer um centro especializado, não é tão simples fazer esse tipo de procedimento, mas é uma arma que tem que estar sempre à disposição da gente. Então, se eu tivesse que resumir toda a intervenção em 3 palavras, seriam assim, precisão, né? Precisa ser preciso onde que vai atuar, a tecnologia e a segurança tem que estar, são coisas independentes, né? Tem que estar sempre, nisso que a gente vai se firmar para tratar a dor. Então, e o Carlos voltou a viver, voltou a dormir, né? Ele não melhorou por causa de uma única intervenção, né? Ele melhorou porque cada peça foi colocada no lugar certo. E era isso que eu queria passar como mensagem principal para você, né? Todo sono, exercício, educação em dor, a abordagem cognitiva, comportamental, a farmacoterapia no mecanismo de dirigida, né, da causa da dor do paciente mesmo e fazer as intervenções quando realmente necessário, né? O objetivo nunca é tratar só um número de dor, né, a intensidade da dor, mas devolver função para o paciente, né? Ele tem que conhecer, compreender, intervir e restaurar a função. Tá aí as referências. É isso. Obrigado, Santana. Tá me ouvindo aí? Não sei se o Deixa eu áudio ver. dá para ouvir, Eu, né? eu acho que dá. Só não estou É, eu vendo. vou abrir aqui para a plateia, tem 52 pessoas, né, na Uhum. audiência. Fechou. Falei para você, né, que ia Maria. dar uma audiência boa, né? Uhum. Eu acabei passando do horário, né?
Não, mas foi tranquilo. É, Uhum, há um tempo atrás a gente não tinha essa aula, né, na grade uhum, do, uhum, do curso de medicina, mas foi até a iniciativa de Dr. Ródio, né, que é neurocirurgião, uhum, e uhum. na sexta série a gente tem essa aula de dor. A gente tem Ah, que alguns massa. alunos aqui que estão vivenciando isso, né? E, Uhum, e é uma coisa, é bem legal isso, né? Como você falou nos slides iniciais, né? Ver a dor como a doença em si, né? Não apenas uhum. como uma consequência de um outro processo, né? Até seria interessante uma disciplina de dor no curso de medicina, sabe? Ah, é. Eu não sei Isso, se tem isso como forma optativa, né? Eu vou lançar essa pergunta até para os não, ligantes é. aqui. Hoje em Quem dia, sabe aí, Luiz, Pedro, sei lá, Denise, Sobre porque a dor, especificamente, estão me ouvindo bem? sim, sim. tô, A dor especificamente não tem uma disciplina. Segue tendo essa aula com o Dr. Rod sobre ela, né? Do contorno da dor neuropática, mais especificamente, né? E é uma iniciativa bem legal, né? O certo seria as especialidades se conversarem, né? A gente tem dificuldade disso lá no Onofre Lopes, né? Por exemplo, qual foi a vez que você viu um reumato procurar um ambulatório de um neuro e ter um anestesista especialista em dor, né? Então, assim, é, o ideal é montar um time, né? Você tem um é, terapeuta cognitivo comportamental. Pode falar, isso. Santana. Não, é nisso aí. A gente precisa sempre estar conversando com todas as especialidades, porque você vê que acaba passando por todo mundo, né? Eu nem entrei na celeuma da ortopedia, que assim, a intervenção Isso, vai entrando em muitas especialidades. Então ela conversa com todo mundo tem um pouco de dor, né? Tem uma matéria de dor e aí não juntam, né? Cada um fala do seu isso. jeito e a fibromialgia é só do Loxetina, aí, ou pregabalina, mas não está melhorando. Aí eu posso usar o quê? Ó, fala com intervenção em dor que ele faz bloqueio simpático venoso. Posso usar lidocaína, posso usar ketamina que agora eu tô vendo você, tá mais fácil falar, sabe? Mas você vai vendo qualquer ketamina que vai agir no receptor do NMDA, que a gente viu lá na potenciação do longo prazo. Então, assim, tem que se conversar porque existe forma de você ir fazendo e montando quebra-cabeça, porque você fica atolando o paciente com muita medicação, tipo assim, não melhorou com 150 de pregabalina, vou subir para 210, agora para 300. Mas e o resto? Porque você não ajeitou, né? Se você não está conseguindo controlar a glicemia dele, manda para o endócrino, né? Conversa, não tem. Tudo isso tem que. É bem amplo mesmo, é bem. Hoje em dia, como. Eu aprendi muito isso com os Hum, fisioterapeutas, né? Eu trabalho uhum, no centro lá em Macaíba, Anita Garibaldi, uhum, e um dos grupos de trabalho nosso é a lesão medular adulto, né? Então, uhum. quase 8 de cada 10 pacientes têm dor crônica. Olha só. E a dor deles é por sensitivização, né? Seria um pouco desse Windap, né, que você falou na aula, né? Exato. Uhum, Assim, a fisioterapia trabalha com a CIF, né? Não sei se no curso de especialização em dor que você fez citam isso, né? uhum. CIF é a classificação internacional funcional, né? É você Certo. olhar a doença, a fisiopatologia no contexto social, financeiro, geográfico onde o paciente vive, né? Não adianta Uhum. você propor uma terapia do cacete com a tecnologia É, maior do mundo, remédios caríssimos. Se ele mora lá exato. em Venhaver, na zona rural de Venhaver, Né? Não conseguiu ter ganha acesso. Uhum. ele ganha uma Bolsa Família, depende de Isso. remédios do governo, não vai ter fisioterapia e não É. vai ter. Então, assim, Isso. às vezes a gente no SUS, né, tem essa dificuldade. Lá em Macaíba eu tenho psicólogo, neuropsicólogo, Uhum. fisioterapeuta, né? É. Rogério me dá o suporte, Uhum. eventualmente, em algum caso que Uhum. precisa Uhum. de eletrodo, né? É isso. Ele tem botado bastante hoje em dia. Exatamente. E hoje, eu acho que até vou explicar por você anestesia, né, para implante desses Isso. eletrodos também, né? Uhum. E no SUS, diante da grande demanda, surgiu uma liminar, né, que permite alguns pacientes entrarem numa fila para o implante de um eletrodo desse que tu sabe
Tu falou aí É, que é caro, né? 250 mil, 200 mil cada eletrodo, né? E Exatamente. isso aí são os mais convencionais, né? Esses mais novos devem estar e com dólar que Bicho, nunca posso deixar de falar numa aula dessa da prevenção, sabe? Uhum, Muitos dos pacientes que, eu não vou nem falar eu, porque eu delego mais a Rogério para fazer isso, uhum. a gente coloca esses eletrodos, são pacientes que fizeram cirurgias desnecessárias, tá? Pois é. Começaram com uma dissectomia errada, depois fizeram Uhum, a artrodese. Os é, cirurgiões iniciais abandonam esses pacientes, vou falar pois o é. português bem claro, eles Uhum, não acompanham, jogam para o sistema e terminam encarecendo, né? Não é é, só o médico mal formado que encarece a saúde pública, né? O especialista também. Então, também. assim, quer comentar isso aí? Acho que você viu muito isso lá no seu treinamento, né? O Free Exato. Síndrome, né? Então, se a gente não. Por isso que eu falei na questão da rádio, eu insisti tanto. Você, para indicar qualquer procedimento, você tem que. Não é todo paciente que vai caber naquele procedimento. Você não pode sair empurrando porque acha, se eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Não dá para fazer tentativa e erro, né? Você tem que pensar bem porque vem consequência, né? E aí vem onerações, realmente não. O, o, o que acontece, às vezes, pronto, às vezes eu não falei, mas o que tem acontecido, pronto, a gente fazia muita ablação, né? Ainda faz, né? Exotomias, né? Facetárias, né? Ablativas. Quando você faz a ablação, pessoal, você queimou o nervo. Aí, se não for, eu tive dois pacientes agora, literalmente, né? Foram no consultório, literalmente. Fizeram isotomia, não melhorou. Com um mês piorou. Só que acontece, fazia uns 5, 6 anos que tinha feito. É, há uma desnervação não só na faceta, não só no osso, o músculo também. Então você às vezes indica um bloqueio, não fez o teste, né? Que é o estudo MINT mostrou, 2017, você tem que fazer dois testes para poder indicar. E aí você não indicou, fez o bloqueio, e aí você acaba desnervando os multífidos, né? Que são músculos que vão estar segurando ali a nossa postura. Então a paciente começa a ter uma síndrome dolorosa miofascial, postural, entendeu? Porque não consegue mais ficar ereto direito, vai fraquejando. Todo paciente com dor crônica, acho que 90% dele tem uma coisa que eu não citei aqui para vocês, que aí já foi uma hora, imagina quanto tempo não seria? Que é a síndrome dolorosa miofascial. Esse diagnóstico é subdiagnosticado. Quem mexe muito com isso é o fisiatra. Eles gostam de dar esse diagnóstico. E aí a gente não pensa, né? São os pontos de gatilho, eles dão dor referida igual a dor neuropática. Então tem que estar no escopo de vocês. Assim, depois dê um Google aí e baixe, vai ter artigo, vai ter capítulo de livro falando sobre esse assunto que eu acho que é palpável para vocês, estudantes, e vale a pena estar no sinal diagnóstico para você estar Muito, é muito interessante o olhar do fisiatra, né, Santana? é, A gente está trabalhando com a é, fisiatra lá em Macaíba, é aham, um olhar diferente, sabe? Ela é diferente. percebe, né, bicho? Ela É percebe mais coisas que biomecânico você não mesmo, né? percebe, sabe? É, ela vê como é que tá a função da escápula, e a gente, pô, só pensa no nervo, né? Exatamente. É a Você, parte profissional que você tem que pensar também em fazer, né? você vê o mesmo paciente e não observa as coisas que eles veem, né? Assim, Uhum. tem uma pergunta de cordotomia, eu vou falar da parte Fala aí, neurocirúrgica, né? essa parte aí. A primeira Não é fácil, cordotomia não. que eu vi foi com o ex-professor da cadeira de neurocirurgia, Dr. Eider, né? Foi lá no Sim. UOL. Eu acho que era um mesotelioma, que esses tumor pulmonar que causam dor, né? E normalmente é unilateral, né? Você não faz cordotomia bilateral, né? Para frear Uhum. o espino talâmico, né? Não é uma cirurgia que eu faço, eu vi bastante na residência e normalmente reserva para qualidade de vida de pacientes paliativos, não sei se mudou isso, você pode Não, é comentar, isso. É não é isso isso, mesmo. né? E É sempre unilateral, né? lateral. Uma boa indicação é o sarcoma. Sarcoma é difícil, Uhum. pode dar sensitivização, dor terrível, né? É um Então, paciente que vai morrer e você permite ele ter o resto de vida dele sem dor, né? é nesse caso aí que tem as indicações mesmo, né? Tem uma É, pergunta sobre o ultrassom, deixa eu ver se eu acho aqui.
O senhor prefere ultrassom à radiografia para guiar os procedimentos? Para radioscopia, né? Primeiro porque assim, me eximo de estar na questão de me expor a raio-x, né? Então eu já tiro isso de mim, de ficar o tempo todo raiando, e isso aí dá câncer, dá outros problemas. Então, segundo, eu não preciso estar o tempo todo no centro cirúrgico. Para eu estar para fazer radioscopia, eu tenho que praticamente levar para um centro cirúrgico ou para algum hospital dia que tenha todo o aparato. Então, assim, para o meu dia a dia, a ultrassonografia é muito mais prática, porque, primeiro, hoje em dia eu consigo visualizar bem a anatomia. Eu tenho que conhecer a anatomia para poder ver a escala de cinza lá, porque no começo é só borramento mesmo. Mas depois que você consegue entender como está disposto e o que buscar, porque na intervenção você não precisa ter uma imagem de ressonância magnética para poder colocar a agulha. Você precisa ver a agulha, está sempre entrando em plano, certo? Eu pulei essa parte, mas tem que sempre entrar em plano com um probe para poder ver toda a direção da agulha, até onde ela vai. E aí é dinâmico. Eu consigo ver vaso, né? Porque eu tenho um Doppler lá. Eu consigo reposicionar meu probe e ver a melhor posição, a melhor janela, tá? E, assim, tirando pacientes obesos, eu consigo fazer coluna, tipo assim, existem técnicas que eu consigo ver tanto a parte de lâmina, eu consigo ver faceta, processo transverso para fazer SP-block, eu consigo, assim, na coluna, eu mostrei, né, a faceta é daquele jeitinho mesmo, assim, dá para ver bem, né, então você não precisa levar, botar o paciente, levar para o centro cirúrgico, às vezes precisar sedar, não sei o quê, né, dá para fazer essas coisas assim de uma forma mais é, prática. Mas pronto, o bloqueio simpático lombar, eu não consigo fazer com ultrassom. Então, vai ser com radioscopia, né? Às vezes, cervical, o ultrassom eu gosto de fazer, mas tem gente que prefere fazer do quadril que é musculatura profunda, nervo obturador, tá ali passando a artéria femoral, tá passando a veia femoral. Então, ali, a gente usa até os dois juntos, tipo, faz a radioscopia com ultrassom para poder passar. Então, a vantagem do ultrassom é não ter a questão da irradiação, certo? Eu consegui ver a agulha entrar precisamente onde eu estou vendo, porque na radioscopia eu vou botar no túnel view, eu não consigo ver ela entrar, né? Eu não vou ficar raiando o tempo todo, né? Você fica, dá um raio, vê, né, que tá descendo, aí você tem que puxar de novo, voltar. Então, assim, você não consegue ver ao vivo a entrada da agulha, né? E no raio-x eu só vejo o osso, na verdade, né? Você vai botar lá até o osso. Você pode estar passando por um vaso. Você não está vendo. Isso é polêmico porque vai muito da heurística, né? Assim, Aí eu assim, aprendi fazendo no no ra- raio-x, ortopedista também, é tudo no raio-x, adoro é, raio-x. a gente Mas, faz rapidinho e- ali, acho o é, Scott Dog, né? é, Mas quem tem mão com ultrassom é uma mão na roda, você faz no consultório, né? É muito isso. prático. Eu costumo fazer. Óbvio que eu não faço bloqueios grandes, eu limito a quantidade de anestésico local que eu vou usar, não dá para ficar usando igual um centro cirúrgico, mas 80% ou 90% dos meus pacientes eu resolvo no consultório mesmo, sem precisar levar para nenhum centro cirúrgico, né? Acaba gerando conforto, né? Então é mais prática minha mesmo, assim, porque eu escolhi, porque eu tenho prática, eu tenho minha formação de anestesista, eu já comecei com ultrassom, né? Então, assim, Eles usam muito ultrassom, né? eu já comecei na residência há 15 anos atrás a usar ultrassom. Então, é meu dia a dia. Eu uso menos de acordo, assim, não é o dia a dia porque depende da especialidade que o anestesista está ali englobado, mas a gente usa na semana várias vezes. Então, é uma coisa prática, né? Que é natural para a gente, né? Mas É eu uma aconselho pergunta, a usar, desde que possível. pergunta mais especializada aí. Qual corticóide você prefere para uma infiltração epidural, quer seja para o hiato sacral ou Ah, convencional? eu sempre gosto de usar a Dexa mesmo, né? Eu Essa não, mesmo, né? porque usa todo corticóide particulado tem aquele medo de migrar, É, de fazer, de trombosar alguma artéria, aí a gente
evita. Eu usei uma vez a triamcinolona, ela é particulada, né? Eu fiquei com É medo, particular, assim. ela é Mas o particular. paciente, cara, ficou muito bem. Ela era até É. tem câncer. Não, a vantagem desse particular é que eles são de longa duração. Então, assim, você faz, ele vai ficar meses O com medo é medo. pegar um vaso, né? Isso. Aí tem esses riscos, aí a gente acaba evitando. Mas, e pronto, o pessoal da ortopedia do quadril adora botar interarticular triacinolona, sabe? Porque faz uma reação ali química e dá uma Sim. segurada, sabe? Mas Outra, eu sou sempre a favor do menor risco. Então, Dexa para mim é ouro. mais uma pergunta minha, que a gente fez um bloqueio junto uma vez e Uhum. você orientou a colocar a glicose, né? Foi. Tem evidência mesmo da glicose junto com o corticoide Tem, anestésico? tem. Isso é comprovado mesmo, porque é uma dúvida que eu fiquei assim. Então, a questão da glicose aí entra na parte de medicina regenerativa, né? Já é uma outra. O que acontece? A glicose ela vai irritar ali, vai criar um processo inflamatório, certo? Só que a glicose em si ela é absorvida então assim, ela é absorvida rapidamente também, assim, não vai, você vai botar ali, daqui a pouco ela vai ser absorvida pelo sangue. Só que ela vai criar um processo, dependendo da concentração que você jogar, no nervo a gente joga umas 5%. Pronto, numa articulação, interarticulação, a gente quiser realmente criar um processo inflamatório ali, é 25% de concentração. Para que isso? É para irritar literalmente a membrana dali perto do nervo e trazer fatores é, nutricionais para regenerar. Você vai trazer macrófago, literalmente, e mastócitos, e ali ele vai começar, se for o tipo 2 vai começar. É por isso que a gente precisa fazer sempre uma melhora metabólica do paciente, que aí tem o macrófago tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o que vai degenerar, e o tipo 2 ele começa a trazer fatores de crescimento. Então, assim, começa a melhorar o nervo. Então, ele dá uma reparação no nervo, né? Ele não regenera, mas ele começa a melhorar a sua função. Aí, isso é comprovado em tendão, é comprovado em articulação, certo? Só que, assim, os maiores estudos são joelho, interarticular, aí tem de rodo, sabe? Aí a gente tá vendo já a parte de nervo que usando 5% ali vem ajudando assim, a questão da. Então, assim, é para gerar uma inflamaçãozinha ali mesmo, sabe? Assim, então fica ali um dia, dois irritado, depois Sim, melhora, entendeu? Aí você tem que evitar usar anti-inflamatório, tem que usar dipirona, paracetamol, tramal, sabe? Usar isso sim, no aí. pós-op, né? Isso. É, é. E agora estão com tudo com a questão do nanofet, de usar gordura, que aí tem a questão de células-tronco, né? São processos estromais que tem mais ainda, traz mais ainda, já tem ali, você joga direto aqueles fatores e estão realmente melhorando, né? Tipo assim, tem até de futebol que você usa PRP, que você usa, que é o plasma rico em plaquetas, você joga no tendão, na articulação ou intramuscular, e aí ele melhora a lesão assim, em vez de passar um mês, ele passou 10 dias lesionado. Então, para esses atletas, vale a pena na medicina esportiva, não tá vendo muito isso. Então, tem que estar avançando, mas ainda é tudo experimental, né? Não tem nada batido no martelo, não. É Mas tá tendo resultado. um exemplo bem legal de sensitivização e dor crônica. Eu assisti aquele filme do Michael Jackson, né? Tudo Hum, começou quando ele queimou o cabelo, né? E pegou a inervação occipital. Ali, tu indica que foi a raiz do vício dele em drogas, Metanfetamina, né? uhum. Para aliviar a Ah, dor. Ali é. é uma região muito inervada, que é o occipital, né? Uhum, Outra coisa que eu ia perguntar, até porque o tempo está. Nesse treinamento, especializações, é hum, trabalhado alguma coisa de personalidade borderline? Porque eu trato muito neurologia do trigêmeo e é o nosso maior medo é o paciente borderline, sabe? Porque esse paciente ele nunca melhora, sabe, cara? E às vezes você precisa de um psiquiatra para uhum. estar no seu ecossistema ali, porque se você propõe um procedimento de dor para um paciente desse, ele sempre vai ser um carrapato ali em cima de você, sabe? E isso é uma dica que eu dou até para quem for se meter nessa área, né? Tem que estar sempre esperto. Você tem que sempre estar com o pé atrás. Não tem jeito.
Assim, é por isso que a gente evita ficar chegando. Tem a escadinha da OMS, então a gente evita, não à toa evita ficar usando opioide à torta e à direita, né? Porque vai ter os viciados realmente. E aí vai Isso. ter sempre aquele que manipula, mas você consegue, assim, não consegue numa primeira entrevista, né? Numa primeira consulta, mas com o tempo você vai entendendo o paciente e vai percebendo para onde ele está tentando levar, aí você acaba, tem que chamar um familiar para conversar, sem ele estar presente, né? Assim, vai aparecer esse tipo de, sempre Vai, isso aparece. é, com certeza. Com Sempre certeza aparece. mesmo. Meu amigo, a gente ficaria aqui bastante tempo, porque é um tema complexo, tem muitas dúvidas realmente, né? Sim. Não sei se Luiz, Pedro querem comentar alguma coisa. Se não, Queria agradecer muito, né, pela contribuição, doutor Santana. Realmente é um tema muito relevante. Muito difícil você não ver um paciente que não chegue com dor e poder também abordar a dor individualmente é Uhum. algo que agrega muito, né? Porque tem alguns que realmente você esgota todas as possibilidades e o que resta é Aí encarar de frente a dor. você fica até frustrado, né? Já fiz tanto, mas aí sempre tem um caminhozinho para seguir. Isso. Queria fazer aqui alguns lembretes, né? Primeiro que nosso processo seletivo da LANC aí, a todos os alunos da UFRN que estão assistindo essa reunião, está bem próximo, dia 17 está chegando, então tem basicamente uma semana aí para quem estiver pensando entrar no processo e quem já tiver inscrito, dar uma revisada boa, né, para nossa prova. E a gente vai lançar agora, né, o formulário de presença. A palavra-chave é neuroplasticidade. Perfeito? E muito claro, obrigado fácil. aí pela presença, pessoal. Obrigado, Santana. Só, Cara, viu? Pode falar, Luiz. só ver se Pedro, pronto, ó, tá escrito, neuroplasticidade, isso. Tá bom, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aí, viu? E se tiver o Memória Neuro 2, a gente chama você de novo aí. Tá bom. Beleza. Um Obrigado, abraço aí a pessoal. todos. Valeu. Obrigado a todos que compareceram e até a próxima. Boa Até mais. noite. Boa noite.